Oi, oi, oi! Acredito que agora vai ser melhor. Precisei voltar, pessoal. Acredito que agora a gente não vai ter problema. Oi, Nara. Achei melhor voltar pra gente não ter problema aqui com o Instagram. Esse horário é. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Como eu cheguei a comentar antes da nossa convidada, eu vou fazer a abordagem porque eu já quero convidá-la, eu já quero chamá-la para aproveitar ao máximo esse conteúdo incrível com vocês. Vou convidar aqui a Nara. Ela é mentora relacional, ela trabalha com EFT, ela vai trazer um conteúdo pra gente falando sobre crenças limitantes no marketing digital. Então, se faz sentido para você, se você conhece alguém que precisa, que gostaria de receber esse conteúdo, que esse conteúdo vai ajudar, clica ali na gaivotinha e convida essa pessoa para vir para cá. Esperando, mandei o convite para nossa convidada. Vamos ver. Olá! Boa noite. Olá, como vai você Eu vou essa bem. noite? Vou bem, muito grata, Nara. Muito obrigada por esse dia, por essa parceria. Muito obrigada. Que felicidade. Eu que agradeço o convite, Natália. E aí, olha, fiquei desde ontem falando sobre você. Hoje recebi mensagens de pessoas dizendo: olha, eu vou estar, eu quero, isso vai me fazer bem, preciso disso. E aí eu falei: ai, que legal, né? Que legal as pessoas se conectando com o assunto, se interessando pelo seu trabalho. Lúcia, seja bem-vinda! E aí, Nara, olha, eu quero aproveitar o tempo que eu tenho aqui precioso que a gente tem com você. Eu vou pedir para você se apresentar, não vou me estender muito, porque eu quero muito aproveitar esse bate-papo nosso. Ai, coisa boa, Natália. Eu sou professora na área de segurança do trabalho já há 22 anos, né? E uma das áreas de segurança do trabalho é gestão de conflitos, tá? Psicologia do trabalho, tá? Como formação, sou engenheira química, mas sempre vendo as minhas questões emocionais como barreira ou como liberação para o acesso ao melhor, ao meu propósito de vida, né? E parte do propósito é acesso às finanças também, ok? Então, assim, eu percebia na minha família, e depois com a FT, isso ficou claro, né? Que eu tinha dificuldade de lidar com as finanças, inclusive me expor, porque marketing digital, tu precisa se expor, tu vai precisar fazer vídeo, tu vai precisar botar tua cara para bater, né? Indiferente ser ruim ou bom, tu vai usar a tua coragem, né? E por causa de processos de autossabotagem, conflitos internos, emoções não gerenciadas, eventos traumáticos nas finanças, eu fui meio que me apagando, me abafando, né? Mesmo assim, eu passei num concurso público para professora, onde eu trabalho até hoje, na área de segurança do trabalho, já há 20, quase 23 anos. Uau. Mas sempre gerenciando em paralelo as minhas emoções, os meus traumas, os meus conflitos, principalmente, né? Como eu via as relações, como eu sentia esses relacionamentos. Então, assim, a maioria das famílias são disfuncionais, né, Natália? E dentro dessa questão, a gente não está procurando culpados, a gente está querendo se colocar no prumo para a gente poder espalhar nossos dons pelo mundo. É Ok? verdade. Quando a gente trabalha o marketing digital, a gente está espalhando os dons pelo mundo. Como é que eu comecei na área do marketing digital, né? Da EFT eu não falei que eu comecei em 2010, mas eu comecei em 2010, mas antes eu já vinha numa busca, ok?
Em final de 2010, eu notei que a minha cidade estava muito assim devagar, e eles têm aqui uma crença limitante que técnicas transformadoras, holísticas, todas essas áreas, o coaching, tudo isso é de graça. Né? Então, existe uma crença limitante na cidade onde eu moro. Eu consegui ter alguns clientes, mas eu pensei assim, bom, tá diminuindo a quantidade de clientes, para onde eu vou? E aí uma das minhas estudantes disse assim, Nara, me encontrou por e-mail, hein? Ela disse assim para mim, Nara, quem sabe tu começa a dar aulas em sala virtual das técnicas que tu trabalha. Eu falei assim, bom, nunca dei aula em sala virtual, não sei como é que abre uma sala virtual, eu não sei fazer nada disso, né? Eles, não, tu entra em tal sala, na época, né, era o que tinha, assim, de ferramentas em final de 2010, tem essa sala, tem essa ferramenta, tu usa isso, tu usa aquilo, né? E eu pensei, bom, eu já sou professora, fazer slides é uma coisa para mim tranquilo, né? E como é que eu vou fazer o resto? Bom, o que que eu vou ensinar, né? Como é que eu vou ensinar? Que mecanismos eu vou usar? E aí que eu comecei em dezembro de 2010, eu tive a primeira turma em sala virtual, né? Onde eu praticamente migrei 100% para o mundo virtual, né? Eu tenho, agora com a pandemia, eu não tenho mais clientes ao vivo de carne e osso, assim, né? Eu tenho, como eu estou fazendo contigo, dá para fazer um atendimento perfeito aqui. Eu tenho vários atendimentos, vários clientes que eu fiz lives com atendimentos também. E hoje tem tantas ferramentas que a gente tem, se não estudar, fica perdido, né? É verdade. Mas fora a questão técnica, eu precisei usar a coragem. Isso foi final de 2010. E aí eu notei que eu comecei a fazer cursos, eu como estudante, e eu não evoluía assim muito, eu não mostrava a minha cara, eu não me expunha muito, apesar do Orkut na época ser forte, né? Eu não me expunha muito, eu fazia os grupos, eu avisava as pessoas em cima do laço, né? Então, não era só, eu notava que não era só falta de estratégia, era alguma coisa na minha energia que mesmo sabendo que o que eu tinha era bom, eu não conseguia. Tá? Tinha um impedimento em mim. Eu já percebia isso, que a questão era comigo. Então, daí, em 2011, eu conheci a EFT, como eu trabalho hoje, em cima dos 5 tipos de dinheiro e os 3 pilares desses 5 tipos de dinheiro. Tá? Eu vou fazer curso à distância com uma norte-americana, que eu tenho autorização para trabalhar os métodos aqui no Brasil, né? E a gente trabalha os 5 tipos de dinheiro. E a partir dali, o que eu fiz? Primeiro, eu fui trabalhar os 5 tipos de dinheiro em mim, né? Essa coisa de aprender para usar só com os outros não dá certo. Como é que eu virei engenheira? Eu virei engenheira praticando. Uau! Eu virei engenheira praticando os métodos, aprendendo eu a fazer os métodos, né? Sim. Então, quando eu virei engenheira química, a primeira coisa, quando eu entrei em sala de aula, eu pensei, como é que eu sei explicar isso? Não estou na cabeça da pessoa, mas eu tenho a minha vivência, a minha experiência e meu jeito de ver. Vamos ver se eu explicar dessa maneira, as pessoas entenderão. Sim, sim. Mas tudo tem uma trajetória. As pessoas que chegam e dizem assim, agora eu aprendo isso para ensinar. Não, você aprende para usar para você. Você é o seu laboratório. O primeiro impactado na pesquisa, Natália, é a própria pessoa, é o próprio pesquisador. Então, quando alguém chega e diz assim, eu quero aprender esse método para ajudar o fulano, vamos primeiro usar na sua própria angústia de ver o fulano mal, tentando abrir o casulo da borboleta. Uau, fantástico, Nara. Faz muito sentido tudo então, isso que você está falando. Desculpa, eu te interrompi, Natália.
Nada. Eu que interrompi. Eu falei que faz muito sentido, total sentido isso que você está dizendo, né? Sobre primeiro, antes de aplicar, muito se vê, né? Eu vou aprender para aplicar. E você falou uma frase que é uma frase que eu falo todos os dias: o laboratório somos nós. Nós somos o laboratório, né? Como eu vou. Não é genuíno. Não é genuíno se eu não vivi na pele, se eu não arrisquei minha própria pele, se eu não vivi uma transformação. Como eu posso gerar transformação na vida de alguém? E aí é crença limitante dentro do marketing digital que fulano tem capacidade e eu não tenho. É verdade. Que Beltrano nasceu para a Lua, virado para a Lua, e eu sou Reles mortal. Tá? E, na verdade, na hora de ir para a cidade dos pés juntos, vai todo mundo igual, né, Natália? É, toda razão. Sabe a cidade dos pés juntos? Sei, sei. E tudo isso, assim, pensando... Eu comecei com os métodos para mim. Eu não pensei assim, eu vou aprender isso para usar para fulano, para ganhar dinheiro. Mas as pessoas começaram a perceber o resultado em mim. Uhum. O meu primeiro grupo eram 8 mulheres na minha garagem, que eu transformei num espaço. Botei móveis, mudei decoração, tá? Só que quando terminou aqueles 9 meses, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Foi quando veio isso na minha mente, que o próximo passo era o mundo, tá? Uhum. A gente não nasceu... Eu não sou religiosa, tá, Natália? Mas tem um trecho da Bíblia que fala assim, quando a gente pega e esconde a luminária embaixo da mesa, a gente faz sombra, né? Sim, Então, a gente não veio aqui para esconder os dons. A maioria acha que não tem dom nenhum. Essa é uma verdade. crença limitante. Acha que é medíocre, mediano. Sabe aquela coisinha? Então, assim, para mim a questão era, já que eu já tinha essa questão em mim de trabalhar com outras pessoas, ser formadora de opinião por causa da escola, né? Porque o professor, a princípio, é um formador de opinião, né? Sim. Claro que acredita quem quer, né? Mas Sim, eu ele concordo. ainda existe essa imagem que o professor tem essa questão de levar uma informação confiável, né? Uhum. E então, por que eu ainda me sinto uma fraude? Que é outra crença limitante muito forte para as pessoas que trabalham levando seus dons para as outras. Quando a gente vai para o marketing digital, se a tua proposta única é ganhar dinheiro, pode sair fora. Se tu quer só ganhar dinheiro, desiste. Porque o maior impactado vai ser você e o quanto você aceita receber dinheiro pelos teus dons É verdade. em troca dos dons. Tá? Então, quais são as grandes questões assim que aparecem? Tá? Depois eu vou falar de um detalhe maior, assim, que não são só as crenças limitantes, tem mais 2 pilares, tá? Mas Sim, existe o quê? O medo de eu não estar preparado, o medo de eu não ser bom o suficiente, tá? Por causa dos meus erros anteriores, das coisas que eu já fiz de errado, meus fracassos. E, na verdade, o Thomas Edison ele não acertou acender a lâmpada da primeira, né? Tá? Ele foi, é sabida a história dele, que não sei se foi 100 tentativas, mas foi um monte de tentativas antes de se acender a lâmpada. E a lâmpada funciona até hoje em várias versões, né? é. E, mas tem essa questão de achar que não é bom o suficiente, a questão de sentir que nunca está preparado, tá? Então daí fica naquela ilusão de estudar, nunca aplicar, só estudar, nunca aplicar. Depois tem a questão de não sei se isso é para mim,
É verdade. Só que daí, nesse não sei, a metade do tempo eu tô no não. E tá nesse não, não realiza nada. Ok? É verdade. E a questão toda assim, o produto, não sei se eu tenho produto. Tá? Sendo que é o contrário, você vai começar a construir um produto. Você pode começar com coisas conhecidas, que assim começa o coach, assim comecei na FT, e depois, aos pouquinhos, tu cria o teu produto. Eu tenho 3 produtos hoje. O livro Prosperidade e Abundância, ok? Que eu falo dos 5 tipos de dinheiro, como a gente pode reverter essas questões, tá? Trabalhando as crenças limitantes, as emoções, os traumas. Meu outro produto, propósito e significado. Muitas pessoas não sabem se estão no propósito delas. É verdade. E aí eu ensino como detectar se está ou não e como voltar. Ok? E o meu terceiro produto, que na verdade foi o primeiro, o bem-estar mental e emocional na atualidade, em que eu falo de causas emocionais de doenças, as emoções alterando as condições do corpo, as comprovações científicas, tem mini curso comigo nos 3 livros, ok? Mini cursos exclusivos nos 3 livros. Então, assim, isso aqui nasceu em 2018, foi publicado em 2019. Esses 2 eram para ser 2020, mas com a pandemia foi 2021. Agora, um fevereiro e o outro abril. Ótimo. E ótimo. E onde a gente encontra esse material? Comigo! Exclusivo! Autografado! Ok? E dentro tem os acessos diretos. A pessoa não precisa pagar mais nada para ter acesso aos minicursos de cada livro. Ok? Mas como eu cheguei nisso? Em 2012 eu comecei a fazer o primeiro vídeo pelo YouTube. Meu canal do YouTube. Agora vai fazer 9 anos. Okay? Sim, sim. Bem consolidado, né, Nara? Já bem consolidado. É uma jornada, né, Natália? As pessoas querem, assim, que é outra crença limitante. Ou eu explodo em um mês. Eu vou dar 3 meses. Eu tenho dinheiro contado por 3 meses. Entendeste? Só que as pessoas precisam usar a estratégia que dê suporte a elas junto com o trabalho emocional. Se elas fizerem só a estratégia, não dá certo. Se elas fizerem só o trabalho emocional, que é um ponto de atração, uma vibração, também não vai dar certo. São 2 pratos de uma balança. Sim. Tem que ter uma estratégia, que é a ação. Nós vivemos um mundo material. Sim. E precisa trabalhar as emoções, que é o ponto de atração. Sim, total. Eu acho que faz muito sentido. Você bem sabe, né, pelas nossas conversas, eu sou muito fã do seu trabalho. Seu trabalho realmente ele faz toda a diferença na nossa vida e eu faço comprovação disso, que eu já me desliguei fazendo só a estratégia, focando na estratégia, né? O trabalho, mas se não houver um equilíbrio, um complementa o outro, parece que um não anda se o outro não estiver bem trabalhado, bem equilibrado. Isso é muito verdade. Inclusive, eu levo isso para os meus atendimentos, né? Não presto esse serviço, mas eu sempre indico para que procure um profissional e é por isso que eu quis trazer aqui, porque essa realidade, essa experiência de ter um trabalho, de saber o quanto isso é importante, né? O quanto isso abre portas, o quanto isso faz a gente evoluir, né? Eu falei assim, eu vou trazer a Nara para ela é a melhor pessoa, né? E vou te pedir, Nara, já que eu te interrompi, para você contar, assim, você acredita que dinheiro é energia? E depois eu queria que você contasse para as pessoas, porque eu recebi algumas mensagens, as pessoas não sabem o que é o EFT. Aí, se você puder. Ok.
Então, assim, eu vou começar sobre dinheiro é energia. Dinheiro é energia, como qualquer coisa, cadeira, lápis, borracha, faca. E aí, quando eu falo da faca, eu gosto muito de falar, dar o exemplo da faca. Ah, A faca, ela tem uma lâmina que é feita para cortar, ok? uhum. Essa é a característica da faca. Só que se você passar no alimento, você se nutre com ele, né? Cortado. Sim, Agora, se você passar no seu braço, também vai cortar. vai cortar. Se você usar a versão da faca que é o bisturi, você salva uma vida, Sim. ok? Então, assim, a questão não é o instrumento, é como você usa o instrumento. Eu lembro uma vez uma piada boba que foi parte de vários filmes do Chico Xavier, que ele estava lá cuidando. Eu não estou falando aqui de religião, mas eu achei engraçadíssimo, né? Porque ele chega e diz assim pro colega dele de trabalho, né? Se a coisa sair de controle, use o evangelho com veemência. Tá? E aí o rapaz, na hora, fica assustado que as coisas saem de controle e bate com o evangelho na cabeça do Chico. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma questão de como tu usa a ferramenta. É verdade, é verdade. Tá? E as coisas são assim, as pessoas olham o dinheiro, enquanto as pessoas tiverem nojo do dinheiro. E isso eu já vou falar da onde é a origem desse nojo. Tá bem. Se as pessoas têm nojo do dinheiro, se elas acham o dinheiro sujo, se elas acham o dinheiro que faz as pessoas brigarem, se ela acha que quem tem dinheiro é egoísta, é egocêntrico, esquece os que ama, troca os que ama pelo dinheiro. Se a pessoa tem essas crenças limitantes, e eu já vou falar da origem delas, vai ser difícil ela prosperar. Ela vai fazer um pouquinho de marketing e vai parar. Ela vai trabalhar mais um pouco e vai suspender tudo. Ou então as coisas vão puxar de marcha ré. Uau. Ok? Por quê? É a própria energia da pessoa que está empurrando a oportunidade. E aí tem três grandes origens a questão dessas crenças limitantes sobre dinheiro, Natália. Uma delas é como os pais lidavam com dinheiro. E aí, se os pais tinham dificuldade, foram traídos financeiramente, brigavam por causa de dinheiro, alguém foi viver a vida e deixou todos os problemas e as preocupações para trás. Alguém na família foi um péssimo gestor, porque hoje tem cursos para treinar as pessoas para lidar bem com as finanças de graça na internet. Mas na época, não tinha nada disso, né? Então, assim, outra coisa, a gente viu ou ouviu histórias de parentes deserdando parentes, que foi o meu caso. Mas aí a parente que foi deserdada, ela foi ingênua em assinar um papel em branco. Uhum. Okay? Então tem os dois lados da moeda, né? A gente está lá olhando o vilão que tem o dinheiro, que é o que tem o poder, porque quem tem o dinheiro tem o poder, ok? Pode comprar, pode investir, pode relaxar, pode pagar uma vacina se a vacina não está vindo, pode dar oportunidade a outros, porque daí tu não vai fazer mais todos os serviços que tu faria em casa, tu vai terceirizar isso. Tu vai ter a possibilidade de dar trabalho para outras pessoas no sentido de tu vai ter uma secretária, tu vai ter, mesmo que seja virtual, né? Tu vai ter alguém que vai fazer a tua página, alguém que vai te ajudar a montar os documentos do Canvas, né? Os cards. Tu pode até ser a pessoa que idealiza, mas tu pode terceirizar e investir o teu tempo em criação. Total sentido. Ok?
Então, assim, quem comenta que dinheiro é uma coisa difícil de lidar é porque tem resistências. Então, eu falei que a origem é como as pessoas relevantes lidavam com dinheiro e a gente copia esse padrão. Depois, fiz um monte de besteira financeira. Eu lembro quando eu fiz o trabalho comigo de EFT, eu já vou explicar o que é EFT, tá na minha lista aqui, tá? Quando eu fiz o primeiro trabalho de rejeição de mim mesmo por ser uma péssima administradora da minha vida, a rejeição era total, eu estava à beira da terceira depressão. Eu tive uma depressão em 2009, porque eu queria mudar parentes e eles não mudavam. Então, era eu forçando a barra, né? 2012, eu entrei em depressão porque o meu casamento, em seguida que eu casei, ele faliu. E era parte essa visão de fracassada, porque eu não conseguia reger bem meu casamento, né? Quem era eu não conseguia segurar o casamento. Ninguém segura o casamento, né? É verdade. Na verdade, são duas partes envolvidas, né? Então, era uma crença limitante enorme que eu tinha, né? E eu tive que trabalhar isso para liberar essa crença limitante. E isso também liberou minha parte financeira, incrivelmente, porque quando tu segura as crenças limitantes com a tua própria energia, tu não tem a energia disponível para realizar em outras áreas. Eu costumo dizer que a gente ingere uma quantidade de alimento por dia, que serve para renovar células, multiplicá-las, trocar, fazer digestão, manter temperatura, nutrir o corpo inteiro, fazer excreção e gerenciar as emoções. Uau! Okay? Então, quando a energia está voltada para gerenciar as emoções, não sobra energia para outras coisas. Então, a primeira foi a questão da relação familiar. A segunda, 2012, foi a questão que eu tinha uma visão totalmente errada do que era relacionamento. Depois, 2013, foi justamente essa questão de gerenciar os meus erros do passado. Meus erros do passado nas finanças, meus erros do passado relacionais, meus erros do passado atitudinais. Tá? Na época eu me nominei o pacote de erros. Eu e um pacotão. Imagina assim, uma bolsa, pacote, com uma tarja escrito: tudo isso é erro. E eu sendo esse pacote e convivendo com esse pacote. Então, o nível de rejeição era alto, a estima era baixa, e eu achando que eu estava muito bem, né? Só que daí veio essa sensação de que nada tinha gosto, nada era agradável de fazer. Assim, parecia que tudo estava vazio, sem, sabe? Sem nada, sem cor. E foi quando eu fiz esse resgate de mim. Eu precisei fazer um resgate de mim. E ter isso pulsando no meu corpo, né? Porque vibração é emoção. Antes de mais nada, é emoção projetada no universo. Então, eu fiz toda essa volta para falar sobre a questão do dinheiro, né? Cada vez que eu soltei um desses estágios, eu me projetei. 2012, eu criei os primeiros vídeos. Ok? 2013, eu comecei a investir mais intensamente em múltiplas mídias. Então, eu estava no Orkut, no e-mail, aprendendo ferramentas, entrando em outros cursos, me instrumentalizando, alimentando o blog, alimentando o canal do YouTube, fazendo cursos, atendendo as pessoas, né? Investindo em todas essas áreas, ainda sendo professora. Sim. Okay? Professora há 40 horas que eu sou. E o mais interessante é que conforme ia soltando isso, a minha estratégia ia melhorando, porque daí tu tem como pensar como é que tu vai fazer. Vem as ideias de como é que tu vai realizar.
É verdade. Como é que tu vai estruturar as coisas, como é que tu vai tentar fazer, né? Porque tu precisa ter essa coragem de dar o passo em direção a espalhar os dons, né? Esse sempre foi o meu foco. Como eu posso servir e ainda receber dinheiro com isso? E respondendo a segunda parte, a EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de libertação emocional, a tradução ao pé da letra, né? Ela é uma técnica norte-americana que usa toques e afirmações. Primeiro surgiu a acupuntura, 4.000 anos, que é como surgiu, é uma coisa muito assustadora, porque eles usavam um pedaço de bambu para fazer as perfurações, assim, um horror. Ok? Depois vieram as técnicas que no lugar das agulhas usavam a pressão, que é chamada de acupressão. Então aí vieram a mocha-bustão, vieram as pedras quentes, veio o shiatsu do yin, vieram muitas técnicas. Em 95, Gary Craig, um engenheiro civil, já estudando uma técnica anterior, que é conhecida como TFT, ele começou a testar, em vez de fazer cada vez uma sequência diferente, tocando em pontos diferentes, será que era possível tocar nos mesmos pontos, só mudando as frases? Foi onde ele criou a EFT, que no início foi muito aplicado para estresse pós-traumático, tá? E depois foi estendido para tudo. E como age a EFT? A EFT age reduzindo os níveis de cortisol. A comprovação veio em 2012. O norte-americano Dawson Church, pesquisador, doutor, neurocientista, foi lá e fez as primeiras pesquisas com comprovação científica que na redução do cortisol melhoravam outros padrões como ansiedade, depressão. Ele fez tudo isso numa mesma pesquisa com um total de 87 pessoas, se eu não me engano. Dividiu em 3 grupos, um grupo que não aplicou nada, um grupo que usou métodos tradicionais psicológicos, que era fala, conversar com o especialista, e o terceiro grupo, a terça parte, usou a EFT no mesmo período de tempo. Tá? E as reduções dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, ele foi reduzido 27% a mais do que só o trabalho psicológico tradicional de conversa em consultório, né? E as pessoas que não usaram nenhum método, elas não tiveram nenhuma redução dos níveis de cortisol. Tiveram os que fizeram o tratamento psicológico de 1 hora, porque tudo isso foi em 1 hora, né? E eles mediram o cortisol na saliva, que é o método mais simples, okay? De tu detectar um antes e um depois, assim, imediatos, né? Sem alteração química, sem degradação dos compostos. Ok? Então, em 2012, eles fizeram a comprovação que o cortisol é reduzido. O que isso interfere? Você sai do módulo estresse, ou seja, bater ou correr, que é o instintivo, e passa a ter energia para outras coisas. Tá? Você vai acreditar mais em você, você vai acreditar mais nas ferramentas, você vai aplicar, você vai ter a ferramenta para sempre contigo, porque pode aplicar a qualquer momento. Tá? E a outra questão que aconteceu, o outro marco, foi 2016, em que eles comprovaram a existência dos meridianos no corpo, como parte dos tecidos. Então, assim, é a parte do tecido que liga o órgão com o mundo. Sistema primovascular, que se chama. Uau. Que até é um sistema novo corporal. E até, assim, mostra os efeitos da mocha-bustão, mostra os efeitos vários testes com equipamentos que existem, inclusive equipamentos fotográficos,
Então, assim, não é uma coisa mirabolante para tu detectar a presença do meridiano hoje, que antes era só teórico e energético, né? Hoje ele é um sistema físico, ok? E tem essas alterações comprovadas em 2012, que foi o marco da redução dos níveis de cortisol com os DFT, e 2016 a existência física dos meridianos, que é onde a gente toca, né, e tem os resultados com a EFT. Então, como é que eu usei para mim a primeira vez? Para uma bursite. Ok? E ela tinha fundo emocional. Em 1 mês e meio não tinha mais dor. E depois comecei a usar para tudo. Tá? E é o seu primeiro livro? Quando você O primeiro relaciona. livro é. O primeiro livro é. Eu tenho um compilado de muitos autores, mas principalmente minha experiência comigo, minha experiência com clientes. Tem dois mini cursos que totalizam mais de 130 vídeos nesse primeiro. Uau! Okay? Que aí, conforme o quadro físico, tem uma causa emocional, e aí eu faço EFT para aquela causa emocional, tudo registrado nesses mais de 130 vídeos, só para isso. Maravilha! Maravilha! E aí fala, aí com a técnica de EFT você conseguiu sanar um problema físico. Né? Eu vi muita aula sua, né, falando sobre vários depoimentos, né, de como a EFT beneficia a saúde física, né? Tudo, é uma tríade, né? Porque assim, se tu trabalha as emoções, as causas emocionais, os traumas que você viveu, as crenças limitantes, o que vai acontecer? Sobra energia para você realizar, para restabelecer a saúde do corpo. Por exemplo, se você ficar doente da garganta, o antibiótico, ele mata o germe, ele não recupera as células da tua garganta, ele mata o germe. E aí, em vez do corpo ficar batalhando com o germe e recuperando células, ele vai só recuperar as células. Tanto que as amígdalas vão para o lugar, as feridas desaparecem. Okay? Então, o corpo tem o poder de autorregeneração. Só que conforme tu usa a energia, isso vai dar um resultado. Entendo. Como é que isso aparece nas finanças, no marketing digital? Conta, Nara. Oi? Eu fiz uma brincadeira, eu falei, conta, Nara. Se você tem 5 tipos de dinheiro e não está gerenciando esses 5 tipos, a tua energia não está bem empregada. Quais são esses 5 tipos? É o dinheiro que você ganha e como se sente com ele. Que traumas você tem. Que percepção você tem, que as crenças limitantes a respeito do dinheiro ganho. Muitas pessoas pensam nunca é o suficiente, e é isso que a pessoa está atraindo do universo, né? Depois, o dinheiro que guardou já, em poupança, em investimentos, não importa, o dinheiro salvo, o dinheiro guardado, ok? Que indica segurança, lastro. Não aquele dinheiro que eu vou guardar por medo de quando eu não tiver, mas é uma condição que dá um alívio, porque você tem com o que contar, certo? Tanto nas vacas gordas como nas vacas magras. Ou então, você tem lá uma viagem para fazer, um curso, uma atualização, você não vai precisar se preocupar com aquilo, o dinheiro está lá. Ok? É um lastro, é segurança, é base. Ok? Quando a pessoa se sente insegura, ela vai precisar pensar nas questões de sobrevivência primeiro. Tá? Terceiro, dívidas. Eu lembro quando eu quitei meu apartamento. Meu apartamento, eu pagava todos os meses, porque eu tinha dinheiro para pagar. Fiz o financiamento, porque eu não tinha dinheiro no início todo para pagar, fiz um financiamento.
quando eu quitei, peguei os 20 mil e dei para quitar, que era o que faltava, eu saí do banco com uma sensação de alívio que eu não imaginava que eu ia me sentir tão bem. Por quê? Eu não tinha mais... O apartamento é um investimento, ok? Mas eu não tinha mais que dar retorno àquele investimento. Tudo bem, muitos diriam, R$ 600 não é nada. Mas é um compromisso. Você está preso naquele compromisso. E aí, quando eu saí do banco, eu pensei assim, que coisa, né? Eu nunca imaginei que pagar isso, terminar com essa conta ia me dar tanto alívio. E no mês seguinte, os juros galoparam, de tal maneira que os juros que eu pagava dobrou. Uau. Quer dizer, foi um momento exato. Então, aquilo foi uma vitória dupla. Eu liquidei com aquela dívida no momento certo. Uma conjuntura, né? E aí, esse dinheiro eu pude salvar para outras coisas. Para viajar, para guardar, para multiplicar, para investir. E então aí as dívidas, falei de 3 tipos de dinheiro. Quarto tipo, metas ultrajantes. Ok, agora eu ganho X. Se esse X virar 2X, 4X, como eu me sinto com isso? Perguntas, né, que vem. Que tem crenças limitantes por trás. É possível? Eu mereço? É seguro? Porque para algumas pessoas ganhar mais ainda vibra como ser usurpado. Possibilidade de ser usurpado. Tudo isso precisa ser investigado. Quando a pessoa vem e faz uma mentoria comigo, eu tenho as ferramentas de investigação. E o último tipo de dinheiro, que é o mais difícil de liberar, é o dinheiro tóxico. Como está dizendo, né? É uma coisa que faz mal, né? Você tinha direito, mas não recebeu. Era seu, mas alguém ficou com ele. Foi muito difícil dele vir para você quando veio. Você emprestou dinheiro para alguém e a pessoa nem aí para você. Ou então disse, como muitos eu ouvi contar, isso era só um dinheirinho, por que eu tenho que devolver? Sendo que na época, olha só por que a gente segura isso. Na época foi o que tirou a pessoa, o pé da lama da pessoa. Então, enquanto a pessoa vive isso, tem essas questões do dinheiro tóxico, ela está perdida. Mas toda a história começa como os pais lidavam com dinheiro, como eles viam marketing, como eles lidavam com as relações financeiras com os mais próximos. O trabalho todo começa por aí. O lastro, é a base. E depois se vai para outros níveis relacionais, né? Com dinheiro. Porque é tudo relacionamento com dinheiro. Até se a pessoa foi rejeitada ao nascer, em algum momento, isso aí fica registrado que ela não tem merecimento. Então, por que ela vai tentar? Por que ela vai fazer aquilo ali? Por que ela vai dedicar o tempo dela? Por que ela vai ser persistente? Se ela acha que ela não merece. No fundo, ela é um erro. Ou um sepulcro caiado. Por fora, se vem de perto, né? Tinha uma frase na minha família: quem não te conhece, te compra. Quem não te conhece, te compra. Como querendo dizer, tu é uma bela de uma porcaria. Tu tá bem disfarçadinha, mas tu é uma bela de uma porcaria.
É. Nossa, quando você entra nesse assunto, me dá vontade sempre a mesma sensação de mergulhar nisso. É É, fantástico. eu mergulho nisso desde 2010, né? De forma consciente, que até então, o que, que eu fazia? Eu tinha o reiki já há 20 e poucos anos, cromoterapia, e em 99 eu já tinha muitos cursos como terapeuta, né? E eu nem me considero terapeuta, eu sou uma praticante das técnicas, né? Que nem eu te falei, é uma escola, né? De Sim, autoconhecimento, de percepção de mim. E o mais bacana. Alguém está comentando aqui, calma aí, deixa eu ler aqui a Elizabeth. Acho que é Elizabeth o nome dela, calma aí. eu tô até respondendo aqui. Calma aí. Fala com O ela, que, Beth. o que, que acontece? Quando a gente passa por um processo, eu perdi aqui o nome da pessoa que fez o comentário, mas eu achei É a Beth. excelente. A Beth, Elizabeth. A Elizabeth, eu vou passar 10 anos. Elizabeth, 10 anos passou eu, tá? Eu tenho os atalhos. O que que faz? Por que que precisa de um mentor em marketing digital, em gestão das emoções? Por que que precisa de um mentor? Ele vai trazer os atalhos. O que as pessoas precisam entender é que elas não vão precisar reinventar a roda. E aí é uma crença limitante achar que porque o outro teve dificuldade nessa área, eu também vou passar os mesmos bocados. Mas se alguém já sistematizou o processo, por que não usar a forma que dá atalho para você? Tá? Eu tenho algumas pessoas que vêm uma vez por ano fazer atendimento comigo, uma vez por mês, mas porque o principal delas já foi trabalhado. Elas já fizeram lá 10 sessões, pacote de 10 sessões, 10 atendimentos comigo, e o principal já foi trabalhado. O que, que elas querem? Às vezes elas querem fazer alguma para que está cega para elas, um ponto cego, alguma coisa assim. Não tem essa dependência do terapeuta. A EFT não tem a dependência do terapeuta. Assim como o trabalho de coaching, a pessoa não precisa fazer coaching a vida inteira. Ela vai fazer para o objetivo que ela tem. Chegou no objetivo, se ela quiser trabalhar outro, aí é outro objetivo. Isso. Sim. Aquela história fica encerrada, concluída, né? E eu já tive muitos clientes, Natália, que vieram do trabalho de coaching para fazer o trabalho emocional comigo. Ah, eu acredito. E eu acho que é fantástico, porque se complementa muito. O coaching vai só até certo ponto, né? Trabalho é método focado para um objetivo, mas quando você se depara com questões emocionais, o profissional capacitado são vocês. Eu prego essa cartilha todo tempo no meu trabalho, né? É, a parte da ética, né? O coaching, ele é focado para um objetivo. É um objetivo, o meu, no caso, profissional, né? O meu foco de trabalho, profissional. Sim. Mas tocou no lado emocional, imediatamente, por isso que eu trabalho em parceria o tempo inteiro com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, porque é fundamental. Fundamental. Fundamental, é o ser como um todo. Ok, eu vou agir. Eu posso contar rapidamente o caso de uma cliente. Claro, claro. Ela tava em coach educacional, ok? Ela precisava Uhum. terminar o mestrado. Não, era o doutorado, se eu não me engano. Bom, para mim tanto faz, ok? Ela precisava terminar porque o prazo estava expirando. E ela com aquela guilhotina, né, para cair na cabeça do tempo, ia perder a formação, mesmo tendo feito todas as cadeiras, feito o projeto não ia para o papel, ela já tinha feito toda a pesquisa, arrecadado os dados, mas ela não criava o documento final. Aí, na época, essa coach chegou e me procurou, ela disse assim, Nara, conheço teu trabalho por causa do fulano, Beltrano, Ciclano, eu vou te passar uma cliente minha. Tu faz o trabalho que ela precisa e depois devolve ela para mim. Eu disse, perfeito. Sim. Fiz um atendimento com ela. Um.
que depois teve auto-aplicação um mês. Ela escreveu todo o artigo que faltava, fez a publicação do documento e entregou no prazo. Eu acredito. E ela fazia 2 anos que estava para escrever e não escrevia. Então, eu fui lá com o conhecimento do método, mais a minha experiência e mais o que ela precisava, mais o que ela me trouxe, e disse, ó, o que tu precisa é isso, vamos fazer agora. Sem enrolação. Nada de, ai, na próxima sessão nós vamos ver. Não, vamos agora. Me procurou, tá com pressa. Vamos fazer o seguinte, quem esperou 2 anos, 1 mês não vai fazer diferença. Fala com a tua orientadora, que ela guarde, porque já que tá detonado mesmo, né? Ela que invente uma prorrogação lá, 1 mês. E aí tu vai fazer exatamente o que eu tô te orientando. E aí, no atendimento, ela já fez as primeiras práticas comigo, foi onde eu busquei, né, o bloqueio dela. Era a questão da falta de reconhecimento na infância. E aí ela nunca conseguia se achar capaz de fazer as coisas, né? Ela tinha sobrepeso, ela muito bonita, mas assim, dava para notar que tinha uma baixa estima, casamento falido. Ela tinha uma série de coisas assim, mas que era resultado da baixa estima, da questão de rejeição de si. Quando tirei aquilo ali, quando a gente fez a EFT, aquilo pôde ser removido dos meridianos. No outro dia ela me mandou mensagem, Nara, acordei cheia de ideias, não consigo sair da frente do computador, eu só quero escrever agora. Eu disse, mas faz o tema. 1 vez por dia, 20 minutos da técnica, até isso ser concluído. E resultado, tudo escrito em 1 mês, entregue, defendido, encerrado. Acredito. Porque faltavam as questões emocionais. Estava segurando ela. Ela não aceitava que ela poderia concluir isso. Ela tinha uma baixa estima em relação a ter nascido, ela tinha a questão dos fracassos anteriores, que ela já tinha adiado 2 vezes a conclusão. Ela tinha a questão que ela se achava uma vergonha, ela tinha tantas questões, mas a gente, num atendimento, mapeou tudo, já fez as primeiras sequências, dei um plano de ação para ela de 1 mês. Eu disse, e se tu aplicar isso, em 24 horas tu já teve diferença, imagina se tu aplicar 1 mês inteiro. E ela fez, ela concluiu, voltou para a mão da coach, que aí pôde trabalhar, e encerrar a história. Então, assim, a gestão da emoção, tu precisa de um especialista. A maioria das pessoas nem sabe o que sente, né, Natália? É verdade. Isso faz lembrar, eu trouxe uma psiquiatra, e a psiquiatra falou somente sobre emoções, né? É exatamente isso. A gente não foi acostumado, ninguém, pelo menos eu, vou falar da minha realidade, né? Eu não tive na escola uma matéria que se chamasse emoções. Eu aprendi sobre emoções sentindo e dando o nome que eu acreditava a cada uma delas, vivenciando. E tu ainda teve essa coragem, né, Natália? A maioria das pessoas diz, eu tô mal. Ok? Eu tô mal. Aquela cara, assim, de querendo dizer, né, agora me ajuda. Tá? Me tira o pé da lama. Para não dizer de outro lugar. Né? Mas mesmo assim, com a EFT é possível começar, mesmo que a pessoa não saiba qual é a questão dela. Mas a dica que eu sempre dou, é impossível começar certo se não fizer essa recodificação, reescrever a história vivida financeira dos pais. Muito difícil. A maioria dos pais não lidavam bem com dinheiro, tinham problemas de emprestar e não receber dinheiro de volta, tinham que fazer o trabalho era uma coisa dura, um sofrimento, um sacrifício. Né? Era o sacrifício, não podia, né? Não tinha espaço para a felicidade e para o bem-estar.
Então era tudo correndo, tudo mal-humorado, tudo com pressa, tudo correndo atrás do prejuízo. A não ser algumas famílias que sempre foram bem financeiramente. Mas nesses casos, mesmo assim, quando os pais não passam nenhuma instrução financeira para os filhos, tem aquele ditado, né? Vô milionários, pais ricos, filhos miseráveis. Porque daí não teve uma instrução para gerenciar as finanças, né? Sim. Mas tudo isso pode ser mudado. É ligado às crenças limitantes, aos traumas vividos nas finanças, à questão das emoções que a gente sente e as conclusões. Por exemplo, assim, eu olho meu dinheiro guardado, não tenho nada. Como é que eu me sinto? Uma fracassada. Muitas vezes as mulheres que vêm a mim, elas têm 40 anos e elas não têm nada guardado. Um tostão. E a questão não é porque eu não tenho nada para mostrar para os outros. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada na minha conta. Sou eu que olho para minha conta. Sou eu que olho para minha conta e não vejo nada. Sim. E aí tem mais uma questão que é: o que os outros vão pensar de mim? Sim. Sim. Então isso ainda é ligado à questão que eu busco o reconhecimento. Eu fiz hoje um Reels falando sobre isso. Não sei se foi hoje ou ontem. Eu fiz um Eu vejo Reels todos. falando sobre isso rapidamente, porque o Reels é um vídeo de 30 segundos no máximo, né? Então tu tem que ver uma maneira de colocar. Como é que tu consegue criar um Reels? Treinando. Como é que tu consegue passar uma mensagem num vídeo curto? Treinando. Você vai precisar criar um script. Não nasce pronto. Isso é crença limitante. Pensar que só vou fazer quando tiver bom. Não, precisa treinar, precisa botar a cara para bater. Okay? E foi bem por isso que eu criei essa jornada, né? Que eu falei no início. Para justamente aplicar e mostrar que a gente só aprende começando, né? Começando, fazendo e treinando. Você precisa, como você falou, da orientação para entender a ferramenta, para entender, né, o que fazer, quais são os passos que você precisa dar, mas a excelência, a qualidade, ela só vem com a prática, com o treino. E a comparação é a mãe da decepção, né? E da autossabotagem. Concordo. Você vai fazer como você sabe. Aí você olha para o lado, o outro está indo 3 vezes mais rápido. A gente nunca se compara com menos, a gente sempre se compara com alguém mais, né? E aí o outro está indo 3 vezes mais rápido. Puxa vida, eu não estou indo, não estou avançando. Enquanto está naquela coisa, não está realizando nada, né? E aí está se decepcionando consigo. E vai criar mecanismos para não repetir as mesmas besteiras. Que é o processo de autossabotagem. Sim. Olha a Josi, olha a Josi rindo. Eu posso falar, brincar com ela dessa forma porque ela é minha amiga. Então eu posso brincar assim ao vivo, né, Jo? Coisa boa, coisa boa. Nossa, passou um monte de mensagem aqui. Ah, que legal. Um monte de gente assistindo, coisa boa. Sejam todos bem-vindos aí. Sim. Ao final, antes, para não te interromper, ao final a gente volta nas mensagens para poder ver se tem alguma pergunta. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, daqui a pouco ela vai partir para o final, já deixa aí que a gente reserva um pedacinho para ela responder algumas perguntas. Pode ser, Nara? Pode, ficar ótimo. Estou aberta para perguntas quando quiser, porque é um assunto assim. Claro que seria ótimo se a gente pudesse fazer práticas de EFT aqui, mas meu canal do YouTube tem mais de 700 vídeos lá. O pessoal tem que visitar, tem que testar, tem que dar essa chance. Tá? Porque senão nunca vai saber se vai dar resultado. E a EFT praticada sempre dá resultado.
Por exemplo, serviu para eu entrar para o marketing digital, serviu para aumentar o valor dos atendimentos, serviu para eu ter estratégia, continua servindo para eu criar novos materiais, tem um quarto livro a caminho, tem mais cursos. O que acontece? Quando vem as ideias, eu aponto num caderno, ou no meu celular, ou eu gravo um áudio, que eu fico com aquela informação e depois eu vou enxertando ali. Porque essa questão tu precisa saber, né? Tu não vai saber de cara o que tu vai fazer. Tu vai pensar num nicho, mas o nicho, ele é muito relativo. A gente precisa testar as ferramentas. Para isso vai usar coragem, vai usar energia, vai usar tempo e precisa curtir a jornada. Se o objetivo da pessoa for só ter resultado, que nem eu falei, só ganhar dinheiro, é melhor sair fora. O que vai acontecer? Não estou dizendo que não ganha. Ganha. Mas tem uma jornada, que é conhecido como jornada do herói. Tu te descobre fazendo coisas, tu desvenda teu potencial, tu percebe teus bloqueios, tu cresce na relação contigo mesmo, tu aprende a usar ferramentas, tu aplica essas ferramentas, tu aprimora a maneira de usá-las, tu melhora a tua comunicação, a maneira de expressão, criação de roteiros. Você tem um monte de coisas dentro para crescer, para se desenvolver, que você muitas vezes nunca, não digo tu, Natália, mas que a pessoa nunca usou antes. Como é que ela já vai sair sabendo fazer? Sim, sim. Quando contam a história do nascimento de Buda, dizem que a mãe dele, de repente, começou a cantar, se segurou num galho de uma árvore e Buda nasceu. E aí Buda começou a andar em cima, embaixo dos pés nasceram flores de lótus. Ok? Qual é a simbologia disso? Que ele era já um ser que todo mundo encarava como especial, porque era único, e que ele tinha vindo no mundo para espalhar os dons dele. E é assim que cada um precisa se sentir. Um exercício ótimo que eu gosto de fazer com meus clientes é eles imaginarem na idade de 6 anos por aí, e os pais, na frente dos pais, dizendo: eu sou maravilhosa pelo que eu sou. E por isso eu vou sair para comemorar com pessoas que não são vocês e vocês não estão convidados. A maioria se sente tão mal. Vou deixar meus pais. Eu expus eles a esse ridículo. E o que isso quer dizer? A fruta não quer sair de perto do pé. E outro dia eu usei uma analogia. Como é que nasce pé de planta em locais que não tem aquela planta? Quem é que leva? Pássaro, morcego, leva semente. Animais nas fezes, ok? Por que eu estou dizendo isso? Tudo nasceu para se expandir, para ir longe. E é uma maneira de honrar os sacrifícios dos nossos pais também. Então, muitas vezes a pessoa vai lá, quer ficar juntinho, tudo junto, reunido, atolado na lama. E um abraçando o outro, eu entendo como tu te sente, porque eu também me sinto assim. E em vez de dizer, ok, o sacrifício de vocês merece validação. Então eu vou crescer, eu vou expandir. Ao infinito e além. Eu lembro a primeira viagem que eu fiz à Índia. Meu marido é indiano, né? Conheci meu marido no final de 2010, fiz a primeira viagem à Índia em abril de 2011. Esse ano fazem 10 anos. Okay? E
eu lembro que anterior a essa minha ida à Índia, eu lembro que eu fiz uma viagem a São Paulo, 2 anos antes, para fazer um curso como estudante do Gasparetto, de um monte de... o Masaru Emoto. Eu fiz um curso com um monte de gente, né? Com xamãs. Eu fui, assim, a São Paulo para isso, né? E aí, uma semana antes, eu fui assaltada. E eu encontrei a minha bolsa com todos os documentos no mesmo dia. Porque eu descobri que o meu lado vítima ainda era muito forte. Tá? Durante esse processo todo. E aí, na semana seguinte, com todos os meus documentos, eu peguei um avião, fui para uma cidade grande, que eu não tinha nenhum parente lá, que eu não conhecia ninguém, fui lá para fazer curso sozinha, morando numa cidade de 300 mil habitantes, fui para uma de 20 milhões. Aí eu cheguei lá, fiz os cursos tudo, andei de metrô, andei de ônibus, eu andei de... eu fui para tudo que é lugar que tu possa imaginar, sozinha. E eu disse, hoje São Paulo, amanhã o mundo. Que lindo. 2 anos depois eu estava indo à Índia. Que fantástico. Então, assim, quando eu fiz isso, eu lembro que meu pai disse assim, eu vi minha filha tu indo à Índia, e eu decidi comprar um triciclo com 65 anos de idade. Eu falei assim, muito bem. Então, validando a história, é justamente isso. Você vê a pessoa e valida a dificuldade dela indo além. Não ficando na mesmice. Vamos ficar todo mundo no barro, na lama, eu conheço a lama, tá todo mundo junto, reunido, ninguém vai para lado nenhum, cada um reconhece, né? Tem a empatia, lado negativo da empatia, né? Ficar junto. Ficar só junto. E aí não expande, não valida a experiência. Porque o sacrifício que nossos pais passaram, foram enganados, avós, não importa agora. Importa o que eu vou fazer com essas experiências. Como eu vou levar isso para um outro patamar. Só que essas conclusões só combinam a mente com o corpo quando você trabalha os bloqueios do corpo. Tem que estar casado essas duas coisas. Aí você vai ter disposição para produzir, disposição para investir. Se cair, vai limpar os joelhos e vai continuar fazendo. Entendeu? Pode até ser que machuque um pouquinho, mas você aprende com aquilo ali e vai de novo. E aí você sai daquele ciclo de eu sou o que fracassa para ser o que realiza. Porque só realiza quem persiste. Só torna real quem persiste. Profundo essa. Essa é para ficar de insight da nossa live. Olha, você fica à vontade, tá? Porque por mim a gente vai ficando, a casa é sua. A hora que você quiser encerrar, porque a gente tá aqui, ó, eu tô aqui, ó, só encantada vendo você falar. Ai, que coisa boa. Eu quero abrir para perguntas. Eu sei que já falei bastante, né? Esse assunto para mim é muito empolgante porque eu tenho os meus resultados, entendeu? Então, assim, o valor dos meus atendimentos, hoje eu cobro, puxa vida, quantas vezes mais? Puxa, mais de 1000%. Uau, mais do que que eu cobrava no lindo, que início. muito bom você falar isso, você trazer isso. Eu comecei cobrando pouco porque eu achava que também eu não tinha valor, ok? Então eu comecei a abrir a possibilidade de trabalhar no termostato financeiro com a EFT. Até não era um assunto de hoje, o assunto era crenças limitantes, né? Mas a questão é que é muito aplicável para todas as áreas. E aí, claro, quanto mais tu realiza, mais tua autoestima sobe. Não é o contrário, primeiro a autoestima,
primeiro você tem resultado e aí a autoestima sobe. Não, primeiro a autoestima sobe e depois você aceita receber dinheiro pelos teus dons. Quando a pessoa se sentir uma coisinha, um erro, tá? Que não tem condições de aprender, que não tem condições... O pessoal às vezes empaca, e às vezes digo para os meus clientes, puxa vida, né? É só fazer um print screen. Que aí cada celular tem a sua maneira de fazer o print screen. Eu não sei fazer print screen. Aí tu vai lá e socializa um vídeo com print screen. Como fazer print screen em qualquer celular. Que não foi eu que criei, mas quando eu vi eu achei perfeito, porque é bom, né? Serve para qualquer celular, não precisa se ligar no modelo, né? Aí mostra o aplicativo a instalar, que tem na Play Store. Todo mundo tem Play Store no celular, se for Android, né? E se for outro modelo, aí tem que ser, ou se for a maçãzinha, aí tem que ser outro, né? Aí tem a Store específica, né? A loja específica. Mas a questão toda é que a pessoa fica lá se debatendo. Aí eu costumo dizer para as pessoas, pensa bem, tu tá te debatendo com uma ferramenta sim, ok? Que é a ponta da unha. Uhum. Aí tu fica imaginando qual é a tempestade no copo d'água cheio que está sendo feito aí por trás, o que mais está aí junto, transbordando esse copo. O que mais está aí? Tá? Ah, mas o meu problema é esse. Ah, eu não quero fazer. Tá, mas aí vai ficar sempre com os mesmos resultados? É isso? Para ti tá bom ficar pensando, né? Que esse resultado tá suficiente, satisfatório. Não suporta a expressão satisfatório. Isso é satisfatório. É uma coisa assim que me incomoda. Quando alguém diz assim, isso é satisfatório. Tá, é mediano, é nada, é medíocre. Medíocre, né? Medíocre no sentido mediano. Tá na Isso, média. daquela coisa ordinário. Tá na média, ordinário, tá na média. Ok? E aí, claro que o resultado vindo do universo é também medíocre, é pequeno. Por que não pode ser mais? Tá? E aí eu comecei a fazer testes. Eu ia fazendo a EFT, ia fazendo testes. Vou aumentar tanto. Mesmo com medo eu ia. Porque é os corajosos a vitória. Os corajosos a vitória. Tá? Se alguém quiser fazer perguntas, fique à vontade. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui na rolagem. Tu também dá uma olhada aí, Natália. Eu tô olhando aqui, mas acho que o pessoal tá realmente elogiando bastante, tá? Uhum. As meninas, deixa eu... que eu também tô sem óculos. A Laudicea está me perguntando, tem um tempo por dia que devemos praticar EFT? Laudicea, talvez seja dúvida de outros também, né? Eu recomendo 20 minutos por dia, tá joia. Desde que a pessoa tenha uma estratégia. Ela anota como começou e como terminou aquela sequência ali, como começou e terminou aquela etapa. As notas precisam zerar. As emoções precisam sumir. E os desconfortos emocionais no corpo também precisam ser aniquilados. Se isso não acontecer, ainda tem mais para fazer. Então, no dia seguinte, faz mais 20. E mede de novo as notas, verifica as imagens, verifica as sensações e emoções. E vai fazendo, tá? Eu gosto de começar sempre pela técnica da carta de desabafo. Eu dou este nome porque é justamente isso que a gente faz. A gente bota para fora. Aquilo está engasgado. Conta a história. Como se estivesse contando para uma pessoa que nunca ouviu a respeito. E que a gente pode confiar, né? E aí você começa, escreve no papel a história, depois lê batendo nos pontos. Até aquela história parecer, faz 20 minutos por dia, mas até aquela história parecer que não é sua. Como se você estivesse lendo um livro de alguém, um artigo de alguém, um conto. Parece que aquilo não aconteceu com você. Você não tem mais o peso emocional da questão.
Enquanto tiver, precisa fazer. Então, nem é tanto tempo, é como você se sente com a prática, antes e depois dela. Tem A outra, Rosa... tem uma mensagem, tá? Olha, Nara, da Oi? Elizabeth. Eu era muito impetuosa, fazia tudo. Agora tenho vontade, estudo, mas não tenho vontade de andar, de me jogar como antes. Mudei para pior. Sei que tenho crenças limitantes, mas não sei quais. Uhum. Tudo começa com eu não aguento ser um fracasso. E aí se perguntar, quando você errou em algo, houve alguém que disse isso e você acreditou como verdade. Não importa, a gente não está aqui, que nem eu costumo dizer, não estamos aqui para encontrar culpados, e sim como isso reverbera no nosso corpo. E porque, na verdade, essas pessoas são só estímulo para a gente curar nossas feridas emocionais. Para a gente prestar atenção nelas e curar. E aí a gente, em algum momento, acreditou que a gente, fracassando, não valia mais a pena tentar, porque ia dar dor, ia perder tempo, como se fosse a única maneira de fazer, sem pensar que a estratégia talvez precisasse ser revista. Por exemplo, fui andar de balanço sozinha aos 4 anos de idade e caí do balanço. Aí chega-se à conclusão, não vale a pena andar de balanço de novo. Porque eu vou cair, vou ficar com a boca cheia de areia, vou me quebrar, vou sentir dor, vou passar vexame. Então, não vou tentar. Só que, o que eu fiz de errado no balanço? Eu me balancei e me virei. Aí é olhando a estratégia. Eu olhei para trás na hora que eu fui para baixo. E aquilo me tonteou e eu caí. Tinha 4 anos de idade. Por que eu tô lembrando disso? Porque a história do evento traumático faz a gente chegar a conclusões. Ok? Eu voltei a andar de balanço, sim. Sem olhar para trás na hora que eu estava me embalando. Porque eu sabia que aquilo me estonteava. Me deixava tonta. Segurando firme nas barras, criando estratégia. Tu tá entendendo, Natália? O meu exemplo é, como tu tem uma estratégia, aquela estratégia não serviu. Não é eu que sou podre. Agora eu tive que dizer essa expressão, tá? Sim. Eu não sou o erro. Aquela ferramenta, talvez ou não usei correto, ou não soube usar. E aí, vamos criar uma estratégia. Eu voltei a andar de balanço no outro dia. A boca, naquele dia ficou cheia de areia, a roupa roçando no corpo, coisa mais horrível, tá? Todo mundo rindo da minha cara, que eu caí do balanço. E aí tu percebe que, olhando para o lado, tu vê que alguém como anda no balanço. Ou seja, você pega e segue o guia. Sim. E aí, depois que você tem o domínio, você vai fazer variações. Quem sabe? Quer pular do balanço, quando o balanço está no alto. Que é aquele friozinho na barriga, coisa mais gostosa. É. Tá? E isso serve para todas as coisas. Essa analogia serve para todas as coisas. Eu não sou o fracasso, é a maneira que eu usei a ferramenta que talvez não tenha sido a melhor maneira possível. Ou a Sim. ferramenta não servia para aquilo. O que adianta eu ser expert em vídeos se eu não divulgo esses vídeos? O que adianta eu ser uma excelente, uma pessoa que auxilia a pessoa, quando a pessoa chega a mim, ela sai renovada, se eu não divulgo isso? Como outras pessoas saberão?
Uma vez eu atendi uma cliente, né, uma terapeuta em São Paulo, eu aqui em Pelotas, tudo pela internet, pelo Skype, né? E ela Aham. disse assim, Nara, agora o que que eu faço depois desse atendimento? Eu disse assim, fala com as pessoas. Agora tu precisa da ação material. Não, mas Concretizar, as né? pessoas vão vir até mim. Eu falei para ela, isso é uma crença limitante. Como é que as pessoas vão saber o que tu faz no meio de 7 bilhões de habitantes? Vamos reduzir, 200 milhões de habitantes. 250 milhões, né, no Brasil. Se não comunica, né? Se não comunica, Se não divulga, se não fala, não mostra a importância. Né? E eu tinha crenças limitantes até na área de mostrar a importância, seduzir. Isso é sedução. O marketing digital é sedução. E tem pessoas que se sentem muito mal com essa expressão seduzir. Acham que é prostituição, acham que é errado seduzir, acham que é errado mostrar a importância também. sim, sim. Não sei se Com alguém mais certeza. tem alguma pergunta aqui no meio. O pessoal comentou bastante, que beleza. Aham. Olha, elogiaram bastante, tem bastante elogio. E assim, te agradeço por esse bate-papo. A hora voou, a gente está aqui 1h30 batendo papo, olha. E Meu acredito. Deus do céu. Agora eu vou falar pro pessoal. Quem quiser mais da Nara, vai pro canal, vai no perfil, siga a Nara, siga o perfil dela para acompanhar o trabalho. Nara, Tem o link eu da bio, tem o link da fala. bio. Vai lá, tem tudo lá, tem todos os meus contatos. Precisa começar a usar as ferramentas. E não pensa assim, eu vou usar amanhã, porque hoje eu tenho A e B na frente. Não, bota nos 20 minutos diários hoje. E é um dia que está pronto. Sim, Eu não tenho tempo. A hora que faz o número 2, pronto. sim. Entendeu? Não tenho local, não tenho tempo. Isso aí a gente cria. Tá? Perfeito. E E para quem, desculpa, e para quem quiser um atendimento individual, também faz contato pelo seu perfil, pelo link. isso pelo link da bio. Pelo link da bio eu tenho tudo lá. Tenho o meu verdinho, tenho o canal do YouTube, tem minha loja virtual, tem o blog, tem todo o meu material. Acesso a Perfeito. material gratuito. Perfeito. Perfeito. Eu vou te agradecer por esse carinho. Você entregou carinho aqui, você entregou mais do que conhecimento, né? Dividindo de um jeito tão carinhoso. 1h30 de muito conteúdo, de muito conhecimento, abrindo a nossa mente. Tá? Eu agradeço a cada um que ficou até agora, a cada um que nos prestigiou. Sempre faço questão de dizer, o tempo, né? O tempo é o que a gente tem de mais precioso. Então, toda vez que alguém investe tempo, nos dá esse privilégio, a gente tem que honrar, né? Honra a vida de cada um, honra a sua vida. E vou deixar um espaço para você também se despedir. E vou falar para o pessoal também, vou lembrar, link da bio, o curso Start Digital, para você aprender a se posicionar, aprender a parte técnica, como você realmente insere, como você comunica a mensagem certa do seu negócio, do seu trabalho, para que realmente você dê os passos certos, entenda a ferramenta, as mídias sociais, como você utiliza isso para fazer venda, para se posicionar de forma assertiva no profissional. Então, Nara, fico para você se despedir e agradecer. A gente pode tirar uma foto? Claro, claro que sim. Tira uma foto aí, depois me manda. Eu tô sem meu print screen aqui. Vamos lá. Oi. Oi? Depois compartilha comigo. Eu tô usando um outro celular que não é o meu. E esse aqui eu não sei tirar foto da tela mesmo. Sem problemas.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não consegui. Não, mas eu te mando, a foto já tá garantida. Ah, então tá Tá? bom, coisa boa. Eu quero te agradecer, Natália, a oportunidade, porque esse é um assunto, eu acho que o ser humano não pode viver negando ferramentas, né? As emoções são ferramentas, os arquétipos são ferramentas, o corpo e as suas sensações são ferramentas, a mente é uma ferramenta. Viver uma vida sem saber usar isso a seu favor e em prol dos outros é uma vida vazia. Eu olho assim o antes e o depois, Natália, e eu percebo essa grande diferença que só quem se abre para uma jornada emocional tem essa vantagem. Pode fazer como eu, dando voltas, ou ir direto ao assunto, consultando especialista, né, Natália? Para mim foram, deixa eu ver, desde quando? Mais de 30 anos. Só que as coisas se objetivaram para mim com a EFT, porque eu pude ver os pontos cegos. Eu pude perceber aonde estavam as questões e ter ferramentas para testar isso. Porque não é simplesmente dizer assim, eu tenho um problema, isso não resolve. Aí eu tenho um bloqueio emocional, também não resolve. Eu conheço bloqueio emocional, também não resolve. Precisa remover. Precisa deixar o caminho livre para você ser leve, andar pela vida mais feliz, né? Dentro do propósito, conviver com todas as ferramentas usando a seu favor e a favor do mundo. Porque quando uma pessoa vai e se entrega nesse processo de espalhar os dons pelo mundo, e aí o primeiro passo é se permitir testar e tentar, os resultados são esses passos que às vezes são pequenos, mas são os mais fortes que a pessoa pode ter, porque são passos estruturados. Está com um especialista, está com um coach, um terapeuta, uma pessoa, na Índia eles chamam de guru, né? Aquela pessoa que fora o endeusamento é aquela pessoa que te mostra o caminho, te mostra os atalhos, né? E aí você consegue criar a tua própria história, ser aquele que valida o exercício da vida, né? Então, é levar a vida como jornada, não como fim. Porque o fim a gente sabe como é que é, né? É. Tá? Me procurem no link da bio. Eu tenho um questionário bacana, tá? Que é o mapeamento financeiro. Se o pessoal vier dizendo que participou aqui da entrevista, vai ganhar a interpretação desse mapeamento financeiro, que é onde eu Uau. aplico a ferramenta por 5 tipos de dinheiro. E aí dá para saber exatamente qual é deles que pesa mais, ou se são mais de um, por onde começar. Tá? O pessoal precisa entrar em contato no link da bio, no meu verdinho, WhatsApp, ir lá e dizer, Nara, eu assisti a palestra, né, a entrevista com a Natália, e eu quero muito fazer meu mapeamento financeiro. Ok, então vamos lá, vamos fazer teu mapeamento. Entrego a ferramenta interpretada para a pessoa, mas ela precisa ser rápida. Eu tenho 5 vagas. Eu tenho só 5 vagas. Isso aí, tá? Nara. Muito obrigada. Que lindo. Ofereça para os teus clientes aí, teus ouvintes, teus telespectadores, aí, internautas, que aí eles podem saber exatamente onde estão, né? Se a gente não sabe onde está, não sabe para onde ir também. Maravilhoso. Fechou com chave de ouro. Vai estar presente. Então, para os 5 primeiros, procurem a Nara para vocês, né, serem contemplados, ganharem esse atendimento. E olha, pessoal, Nara, boa noite. Muito obrigada. Até a próxima, hein? Tchau, tchau, pessoal. Querida. Até amanhã. Abraço para todos. Tchau, tchau.